Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um dia de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, moral estranha. Então, antes de começar a fazer a leitura, eu vou fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, o meu anjo da guarda, o meu anjo guardião. Peço que eu faça um excelente estudo, e consiga levar a mensagem para quem precisa ouvi-la, Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, moral estranha, dizendo dos dois lados da vida, do fundo do coração, graças a Deus. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando, moral estranha, eu vou fazer a leitura agora do texto. Ao espírito, elas tinham por finalidade mostrar uma hipérbole. Quanto era precioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família, tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias, como nas raças, elas se abastardam e se não há cruzamento, se não se enxertam uma nas outras, é uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-la de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora, que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 4, número 18, capítulo 14, número 8. Deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Item 7. Ele disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me. E antes de enterrar meu pai, Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos aos cuidados de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. São Lucas 9, 59 e 60. Item 8. Que podem significar estas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram primeiro que na circunstância em que foram pronunciadas não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial e enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, e a vida normal do espírito, sua existência terrestre, não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra.
e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas vamos entender, né, o texto, a narrativa desse texto e o seu contexto. Primeiro, ele fala das pessoas, né, que elas não têm a necessidade de ficarem presas às famílias, que às vezes ela vai para um país, né, mas elas não estão presas à família. Agora, nós sabemos que há um progresso, né? Quando a pessoa sai de uma civilização, exemplo, a pessoa sai lá da China e vem morar no Brasil, né? E essa pessoa, ela é um homem, né? Então ela conhece uma brasileira e casa com uma brasileira e eles vão ter um filho. Aí ele fala da enxertice. Esse enxerto que tem é o enxerto do espírito do chinês com o espírito da brasileira, que vai ter um filho com esses dois conhecimentos, tá? Com esse enxerto, tanto da cultura chinesa quanto a cultura brasileira. Então, esse enxerto que é colocado, né? Então, é nesse contexto, né, que ele coloca. E também ele faz uma colocação também que é interessante a gente frisar. É sobre quando uma pessoa fala com ele que ele ia seguir, né, Jesus, mas ele tinha que enterrar o seu pai, né? Então Jesus fala que enterrar os mortos, quer dizer o seguinte, que ele não censura ninguém pensar nisso, né? Só que nós não podemos ficar presos aos detalhes do corpo. Ele fala de uma forma mais profunda que o espírito ele é passageiro, né? Aqui na Terra, e a verdadeira importância é o espírito que ele é imortal, que ele vive eternamente. Então ele passa por esse corpo, depois ele vai passar por outro corpo. Mas a importância dele é o espírito e não o corpo. E a gente valoriza mais o corpo do que o espírito. Então é nesse contexto que ele coloca, né? Então que a gente deveria mais priorizar o espírito. Então, por isso que ele fala de uma forma mais profunda o conhecimento. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, né, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, Moral Estranha, que foi muito importante e com certeza eu consegui levar uma mensagem para alguma pessoa, para as pessoas que estavam necessitando dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, mas esse estudo do Mestre Jesus, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida, do fundo do coração, graças a Deus, gratidão para as irmãs e irmãos que estejam me assistindo e me ouvindo nesse momento. Aleluia, amém.